Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e no vídeo desse sábado, análise pré-jogo de Santos e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Santos que se enfrentam nesse domingo às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, na Liga Arena, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Está chegando ao fim. Depois dessa partida, só mais uma rodada, a quarta-feira contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Última rodada do Campeonato Brasileiro em que os clubes vão definir os seus destinos na principal competição de clubes do país. Vamos falar tudo sobre esse jogo, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like também, que é muito importante, espalhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram e contar para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube, tá certo? Vamos tentar fazer um pré-jogo um pouco diferente hoje e eu explico por quê. Eu estou gravando esse vídeo às 8 horas da manhã do sábado, estou saindo para trabalhar, mais um plantão na Jovem Pan, onde eu trabalho, né? Vocês sabem, eu não vivo do YouTube. O Atlético Paranaense, os jogadores foram liberados ao longo dessa sexta-feira e se apresentam hoje, neste sábado, para o único treino. Então não tem nenhuma informação de provável escalação do Atlético. E então tem jogadores que vão ser reavaliados, etc e tal. Então eu tive dificuldade para encontrar a provável escalação do Atlético. Eu montei os campinhos, claro, mantive o padrão dos vídeos de pré-jogo aqui para vocês, mas eu acho que mais importante do que tentar cravar a escalação do adversário do Santos, até porque vocês sabem que eu não tenho a pretensão de cravar nada aqui, eu gosto de analisar coisas e discutir coisas com vocês, principalmente no aspecto tático. Mais do que cravar a escalação, eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas que eu vou dizer do modelo de jogo do Atlético Paranaense, pontos fortes e pontos fracos. Como que o Santos pode machucar o Atlético Paranaense ou como o Marcelo, melhor dizendo, poderia potencializar a escalação que ele vai mandar a campo para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E já que eu falei da escalação do Santos, já saibam vocês que teremos 3 novidades para essa partida. Nonato volta ao time titular, o Julio Furch ganha a condição de titular e o Marcos Leonardo vai para o banco e o Dodô vai para a lateral esquerda. O Santos abandona a linha de 3 zagueiros, tá certo? E essa partida, ela é muito, muito, muito importante. Além de ser a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos, eu, André, particularmente, não gostaria que o Santos chegasse na última rodada precisando fazer resultado para escapar. Seria o melhor dos mundos chegar nessa última rodada com a vida resolvida. Se o Santos vencer o Atlético Paranaense e ou Bahia ou Vasco perderem os seus jogos, o Santos vai estar livre do rebaixamento. Por quê? O Santos tem 43 pontos, 15ª posição, o Vasco tem 42, 16ª, e o Bahia abre a zona do rebaixamento com 41. Então vamos simular aqui uma hipótese do Santos ganhar o jogo e o Vasco perder. E o Vasco, inclusive, que joga contra o Grêmio em Porto Alegre. Então o Santos iria a 46, o Vasco estacionaria em 42, só poderia chegar a 45. Se o Bahia perder, fica em 41, o Santos ganhando vai a 46. Não adianta o Santos pelo menos empatar, porque na última rodada, se o Bahia vencer o jogo e o Santos perder do Fortaleza, o Bahia passaria o Santos, porque os dois times teriam 12 vitórias, cada um com uma vitória em uma rodada, mas o saldo do Santos é uma verdadeira piada e o Bahia ficaria na frente do Santos no critério do saldo de gols. Então, vencer o Atlético Paranaense e torcer para ou Bahia ou Vasco perderem os seus jogos, tá certo? Vamos então já passar para os campinhos para a gente falar do que a gente pode esperar desse jogo. Antes, só uma informação para vocês, né? Analisando os últimos 5 jogos do Santos como visitante e os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante. Aliás, antes disso, o Atlético Paranaense não vence há 7 partidas, tá? Nesse intervalo foram 2 derrotas e 5 empates. E essa campanha ruim na reta final do Campeonato Brasileiro faz com que o Atlético Paranaense esteja fora da Libertadores de 2024, ano do centenário do clube do Paraná. E, então, voltando agora, nos últimos 5 jogos como visitante, condição que o Santos terá nesse jogo de domingo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em contrapartida, o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos dentro da sua casa tem 1 vitória e 4 empates. Eu fiz questão de trazer esses dados para dizer o seguinte: o Santos vai ter que ganhar, vai ter que aproveitar a má fase do time, a má fase do adversário. É ótimo, é óbvio que o Santos também não vive a sua melhor fase,
ninguém briga contra o rebaixamento estando na melhor fase, mas o Santos vai ter que vencer esse jogo, vai ter que dar um jeito de vencer esse jogo, já que o time joga melhor fora de casa e o Atlético Paranaense já não busca mais nada no Campeonato Brasileiro. Eu sei, nesse momento você vai dizer, mas o Fluminense também não, já estava com a cabeça no Mundial, veio na Vila e humilhou a gente. É verdade, mas acho que nesse caso é diferente. A diferença do time do Atlético Paranaense para o time do Fluminense, ela é gritante também. Então eu acho que o Santos vai ter que vencer esse jogo, custe o que custar, para livrar a sua cara antes da partida de quarta-feira. Dito tudo isso, vamos então aos campinhos para a gente começar a falar visualmente o que a gente pode esperar dessa partida. Aí está em campo a escalação do Santos, né? O 4-4-2, o Marcelo abandona a linha de 3, a provável escalação do Santos vai ter João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Dodô, Thomas Rincon, ele está de volta, graças a Deus, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas Nonato e lá na frente, Furk e Soteldo. Em relação ao Atlético Paranaense, eu coloquei o Canóbio junto com o Christian. O Canóbio não jogou na última partida, assim como o lateral Esquivel. Eles foram poupados e serão reavaliados, segundo a jornalista Monique Vilela, que tem um canal aqui no YouTube também. Mas essa foi a escalação do Atlético Paranaense na partida contra o Cruzeiro. Pode ser que seja mantida essa escalação ou não, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas uma possível, para não dizer provável, escalação do CAP é Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Matheus Felipe, Fernandinho e Eric como volantes, Coelho e Christian ou Canóbio nas alas, e lá na frente Vitor Bueno, Zapelli e William. Esse é um padrão, tá? Por mais que eu não tenha conseguido encontrar uma provável escalação do Atlético, o treinador Wesley Carvalho tem escalado o time nesse esquema, num 3-4-2-1 ou 3-4-3, se você assim preferir. Tem algumas variações, ora ele coloca um lateral esquerdo, o Esquivel, na linha de defesa, ora o Esquivel vem jogar na segunda linha, que é onde está o Canóbio, e aí arrasta o Canóbio aqui para frente. Então, essas são algumas das questões que envolvem o time do Atlético Paranaense. Dito isso, vamos começar a falar do Santos com bola, né? Nesse cenário hipotético em que o Atlético está marcando com uma linha de 5, com o Coelho e o Canóbio voltando, eu quero que vocês reparem numa coisa. Visualmente falando, já dá para você ver que não tem exatamente aquilo que a gente chama de encaixe, né? Por quê? O Santos, por mais que jogue num 4-4-2, os jogadores que supostamente vão jogar abertos não são pontas, Jean Lucas e o Nonato. São jogadores que costumam trazer essa bola por dentro, como meio-campistas. E com isso, como vocês podem ver, eu fiz questão de destacar, o Coelho e o Canóbio não vão ter tanta preocupação de ter um jogador insinuante, um jogador driblador veloz em cima deles. É claro que o Soteldo, jogando como um segundo atacante nesse esquema do Marcelo Fernandes, ele tem liberdade para flutuar por todos os lados, e eu destaquei isso aqui. Mas, jogando com dois atacantes, o Soteldo não vai ficar preso a nenhum dos lados. E acho que isso é uma coisa que o Marcelo poderia eventualmente pensar, talvez para um segundo tempo, já que no papel é um time com 4 volantes. E 4 volantes eu acho que é demais, né? Então, por que eu destaquei o Lucas Braga, né? Eu acho que ele vai ser importante, por mais que ele tenha feito partidas ruins já faz algum tempo, para ter alguém, pelo menos do lado direito, para jogar em cima de um jogador que, por mais que seja muito voluntarioso, que tenha muita força física, como é o caso do Canóbio, não é um jogador de marcação. Então o Santos ia precisar explorar essa questão. Jogadores do Atlético Paranaense que jogam pelas alas que não têm nenhum cacoete de marcação por serem atacantes de origem. Mas o Santos, nesse esquema, tem um problema, já porque também o Dodô não é o jogador que vai ficar subindo e, enfim. Então eu acho que esse é um problema do time do Santos. Mas via de regra, o que eu queria falar para vocês, um dos pontos fracos desse time do Atlético é a saída contra a pressão. Nos vídeos mais recentes que eu vi de melhores momentos, os times que sufocaram o Atlético Paranaense tiveram um pouco de vantagem. Eu não acredito que o Santos vá marcar pressão sufocando o adversário nesse jogo, porque o Marcelo está pensando claramente em pontuar para chegar vivo na última rodada. Outra questão, o Atlético Paranaense tem uma séria dificuldade, na minha modesta avaliação, em bolas nas costas, seja por cima ou seja por baixo. Basta vocês pegarem o gol do Endrick contra o gol do Endrick no Atlético Paranaense, na vitória do Palmeiras por 1-0,
É uma bola que o Atlético rifa, a zaga do Palmeiras afasta, o Veiga, que é o meia, ele pega essa bola aqui nas entrelinhas, né? E aí ele espeta essa bola para o Endrick. E até por isso eu acho que o Marcelo poderia ser menos conservador nesse esquema. O Santos precisaria de um meia para pifar essa bola para o Soteldo, porque, vamos ser sinceros, não é negócio colocar o Furk para correr. O Furk vai ser o jogador para receber essa bola na área, né? Então acho que o Lucas Lima, por mais que também eu não seja muito fã do Lucas Lima, ele precisaria jogar. Eu tiraria o Fernandes, recuaria o Jean Lucas, colocaria o Lucas Lima como meia para ter alguém para lançar o Soteldo. O Soteldo, por mais que seja o jogador que arrasta a bola, ele não pode ser ao mesmo tempo o arco e a flecha. Ele precisaria ser municiado por alguém para apostar a corrida contra os zagueiros do Atlético. É uma jogada que machuca o time do Atlético, essa bola enfiada ou no espaço entre os zagueiros ou no espaço entre os zagueiros e o ala, justamente por essa deficiência na recomposição do Coelho e do Canobi. Então, o Marcelo Fernandes eventualmente, quem sabe, será que ele pode mudar o time até a hora de começar o jogo? Ele possa talvez repensar essa estratégia e aí armar o time de uma forma menos conservadora. 4 volantes eu acho que é um pouco demais. E passando para o Atlético Paranaense, para a gente entrar na parte final do vídeo, como eu falei, tem diversas dúvidas no time do Atlético Paranaense. Mas eu quero começar pelo lado direito aqui, onde eu destaquei essa área em amarelo. Num jogo recente, e foi uma única vez que eu encontrei que o Wesley Carvalho fez isso, no jogo contra o Bahia, fora de casa, o Wesley Carvalho colocou o Canóbio do lado direito junto com o Coelho. O Coelho não sai desse lado direito, ele é o ala direito da equipe. O Canóbio, ora joga pela esquerda, ora joga pela direita. Como eu falei, ora joga como ala, ora joga como um atacante, com menos obrigação ofensiva. Mas nesse jogo contra o Bahia, o Wesley Carvalho colocou os dois. E se eu fosse ele, pensando em pegar o calcanhar de Aquiles do Santos, eu faria exatamente isso. Porque ele teria uma dupla de jogadores que são atacantes, que são velozes, que têm drible, que têm força para jogar em cima do Dodô. Eu também destaquei aqui com essa sombrinha em preto, porque é um jogador que, contra o Fluminense, saiu no intervalo, está voltando de um período de inatividade, não está 100% condicionado e tem sérias dificuldades também na explosão. Então, o Atlético Paranaense, se quiser machucar o Santos, essa aqui é uma chave importante. Então, o Santos precisa sim tomar cuidado nisso, porque o Dodô vinha jogando como um zagueiro mais resguardado e dessa vez ele vai ter a obrigação de marcar um jogador. E para isso, para evitar uma tragédia, é fundamental essa cobertura. Inclusive, aqui tem uma observação. Quando o Santos joga com esse esquema de 4 volantes, o que a gente percebe, né? O Rincon na cabeça da área, e aí ele espalha os 3 volantes. O Jean Lucas gosta de jogar mais pela esquerda, o Nonato geralmente faz esse corredor pela direita, e o Fernandes fica um pouco mais aqui, né, à frente do Rincon. Se essa configuração se confirmar, se eu sou Marcelo Fernandes, é urgente inverter. Coloca o Jean por dentro, até para fazer uma espécie de meia, e põe o Fernandes ali. Com isso, você vai ter 2 volantes, o Fernandes pela esquerda, o Nonato pela direita, para auxiliar nas subidas dos alas do Atlético. Nessa configuração, se o Canóbio jogar avançado, aí existe a possibilidade do Wesley Carvalho colocar o Esquivel ou o Zapelli. Aí eu acho que nesse caso, e se você é um torcedor do Atlético e está vendo esse vídeo, diga que se você acha que eu estou fazendo uma análise coerente. Colocar o Canóbio por lá, eu acho que o Wesley escalaria o Esquivel pela ala esquerda, porque o Zapelli, que é um jogador até interessante, uma das principais contratações do Atlético Paranaense para essa temporada, não recompõe tanto, né? Já que o Vitor Bueno é esse meia, né, que flutua aqui dos dois lados, por isso que ele está destacado, né? Ele vai ficar aqui flutuando nessa região. Tendo o Esquivel aqui, você tem um jogador da posição para fechar essa linha, né? Já que o Canóbio nessa configuração não seria o cara pela esquerda que ia ficar fazendo esse corredor para proteger o zagueiro do Atlético. E aí, outra coisa fundamental, se eu falei no campinho anterior dos pontos fracos do Atlético Paranaense, um dos pontos fortes é essa distribuição de jogo no Fernandinho, jogador extra classe, dos jogadores favoritos de Pepe Guardiola. Apenas isso, do principal, do maior treinador da história do futebol. Vai ser necessário, né, jogando com 2 atacantes, taticamente, geralmente um dos atacantes acaba fazendo uma sombrinha ali no primeiro volante. Vai ser necessário
que no começo da construção do Atlético, o Soteldo deu uma chegadinha no Fernandinho para não dar tanta liberdade para o camisa 5 do Furacão. Depois, evidentemente, a gente sabe que o Soteldo não volta tanto, ele fica aqui engatilhado para puxar o contra-ataque. Depois disso, um dos volantes do Santos vai precisar colar nele. Quem vai ser? Eu não sei. Eventualmente o Rodrigo Fernandes, o próprio Jean Lucas, não sei. Mas o Fernandinho não pode ter liberdade, porque é uma jogada característica desse time do Atlético. O Fernandinho tem ótima técnica, né? O Fernandinho tem uma jogada muito já marcada em que ele inverte essa bola na diagonal. Então, ele pega essa bola aqui na intermediária, dá uma fatiada aqui para quem está passando, e aí esse jogador aqui do Atlético, vamos simular hipoteticamente, ajeita para o meio da área, e aí o Atlético faz o gol. E no segundo tempo, às vezes, quando o Atlético já muda o esquema e vai um pouco para o desespero, e nesse lado direito entra o Madison, a jogada é no Madison, tá? É uma bola fatiada, o Madison, que a gente sabe que tem esse jogo aéreo bastante interessante, cabeceia para dentro, sempre buscando o jogador do ataque. E para a gente fechar, no ataque, nas últimas partidas, quem vem jogando é o William Bigode, conhecidíssimo aí, e que eu tenho a impressão de que toda vez que joga contra o Santos faz gol. Tomara que dessa vez ele não faça, mas ele costuma machucar o Santos. Mas o Vitor Roque, que voltou de lesão, tem ganhado minutos. Contra o Vitor Roque na partida anterior, jogou 30 minutos, né, acho que contra o Bahia, e contra o Cruzeiro ele entrou já no intervalo. Então tem aumentado a minutagem do Vitor Roque. Não sei se ele terá condição de ser titular, mas se tiver, acho que aí a atenção precisa ser redobrada, que também o Vitor Roque é um jogador espetacular. Mas o William também é um jogador que sai, abre espaço, então o Santos vai precisar ficar atento com isso, porque não é um jogador que fica ali paradão dentro da área. Mas no geral, vocês percebam que talvez dessa vez o Santos tenha um pouco mais de facilidade para encaixar a marcação do Atlético, tá? Diferentemente do jogo contra o Fluminense, em que o Santos ficou na roda e teve problemas graves para achar o adversário, e o resto é história, a gente já sabe como acabou. E aí, vindo para mim, para a gente fechar esse vídeo, como eu disse, né? Jogando fora de casa, o Santos tem desempenhado melhor do que na Vila Belmiro, o que para mim é um paradoxo, é um contrassenso. A Vila Belmiro não pode ser um problema do Santos, mas o Santos pode decidir a sua vida nesse jogo de domingo fora de casa. O que eu espero desse jogo? Não me surpreenderia, vou me surpreender demais, melhor dizendo, se o Santos ficar com a bola. O Santos vai dar a bola para o Atlético Paranaense para especular contra-ataque. Eu só espero que não seja um time excessivamente covarde. Já vai ser um time jogando com 4 volantes. Mas a gente pode. Vamos ver o que o Marcelo está preparando para esse jogo, né? O Furt em campo muda a dinâmica do time do Santos. Mas deve ser um time que vai ter bola longa para o Furt fazer essa casquinha. Eu espero que seja um time que tenha cruzamentos, né? Já que essa é a melhor valência do Furt. Apesar de que até saiu uma estatística recente de que os laterais do Santos acertam menos de 10% dos cruzamentos. É um problema se você tem um jogador que é muito forte no jogo aéreo, se seus laterais são incapazes de cruzar uma bola. Mas vamos ver, que o Santos faça a melhor partida possível, ganhando. Se Bahia ou Vasco tropeçarem, o Santos está livre do rebaixamento. E aí a gente vai para uma última rodada contra o Fortaleza na Vila Belmiro, já todos os ingressos vendidos antecipadamente, já com a nossa vida resolvida. Que o Santos faça a melhor partida possível e não desespere ainda mais o seu torcedor, para evitar de uma vez por todas acabar nessa rodada com risco de rebaixamento, porque a primeira divisão sempre foi, continua sendo, e tomara a Deus que seja para sempre o lugar do Santos. Ponto final nesse pré-jogo, quero te ouvir. Está chegando aqui pela primeira vez? Se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Se você é torcedor do Atlético e caiu de paraquedas nesse vídeo, diga o que achou da minha análise. Analisei o Furacão de forma correta? Se você é santista também, diga o que espera desse jogo. Arrisque, por que não, um palpite. A gente volta amanhã com um pós-jogo que a gente espera que seja uma vitória do Santos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.